Fala galera, tudo bem? Meu nome é Thiago Oliveira, sou integrante do Movimento Multiforme. Hoje eu vou estar dando continuidade à série sobre maturidade. Eu peço que você se inscreva, dê seu like, ative o sininho das notificações, porque quando você faz isso, você ajuda a divulgar o nosso canal, beleza? Bom, vou falar sobre Paulo. É muito bacana acompanhar os processos de Paulo. Paulo era alguém que se julgava muito maduro, ele era mestre da lei. A primeira coisa que nós temos que fazer em Deus é nos esvaziar de quem nós somos, do que nós achamos que nós podemos fazer em nós mesmos, se esvaziar de tudo que você acha que consegue sozinho. E Paulo não entendia isso e o próprio Cristo explicou isso para ele da melhor forma. Um dos passos para você crescer em Deus, para você ter maturidade, é você declarar que você não tem maturidade. O egocentrismo, ele tem tirado o foco de Cristo e levado ao foco do autoconhecimento, da autoconfiança. E uma coisa que eu queria dizer para você, e o que eu digo para mim, é que nós não podemos fazer nada sem Cristo. Nós precisamos dele. Então, se arrependa de todo o alto saber que você tem, se arrependa de tudo que você acha que você pode fazer na força do seu braço. Cristo precisou levar Paulo ao arrependimento. Ele era um mestre da lei que ele perseguia os cristãos. Ele achava que o que ele sabia era a regra e o que ele sabia era o modelo de vida a ser seguido, e o próprio Cristo apareceu para ele. E o legal é que ele sempre estudou as coisas do céu, as coisas de Deus. E quando Jesus fala, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ali mesmo ele já está declarando que ele não conhece algo que vem de cima. Então tudo que ele aprendeu, numa simples palavra de Cristo, ele já se desguarda de tudo que ele aprendeu e fala: quem és tu, Senhor? E aí Cristo se apresenta: eu sou o Cristo a quem tu persegues. Uma coisa muito interessante é você se abrir para o que Deus quer fazer com você. Paulo, quando Cristo falou com ele, a luz de Cristo o cegou por 3 dias. Então, eu acredito que ele estava muito envolvido com as coisas visuais, com as coisas externas. Então, uma das coisas que Deus tende a fazer conosco e que você precisa fazer é não olhar para o mundo, para você conseguir mergulhar em Deus. Então, Paulo ficou 3 dias cego, sozinho. Eu acredito que Deus falou muito com ele. Inclusive ele falou que Ananias ia lá. Quando ele recebeu o poder de Cristo, quando ele sentiu o poder de Cristo, ele conseguiu se abrir para o novo. Então uma coisa que eu peço para você crescer em Deus, é que você se abra para o novo. Ele se abriu, ele esvaziou o copo dele, e Ananias chegou e trouxe uma novidade de vida totalmente diferente, uma nova perspectiva do reino de Deus. E Paulo aceitou aquilo. Como eu falei, ele era o mestre da lei, ele achava que ele sabia tudo, e de repente ele fica 3 dias cego, Deus falando com ele no secreto, revelando coisas para ele. A palavra de Deus diz que não se pode colocar um vinho novo em um odre velho, né? Então Paulo se despiu. Deus estava nesses 3 dias, acredito que reconstruindo os alicerces de Paulo, e de repente chega Ananias falando sobre Cristo. Então isso vai contra tudo que ele aprendeu durante os anos, mas mesmo assim ele se abre para o novo e internaliza isso e toma posse disso, e ele começa a viver essa verdade e caminhar em direção àquilo que ele crê. Deus tem nos dado um tempo novo, algo fresco, e uma coisa que eu te peço é que você se dê a oportunidade de que você consiga despir do velho homem e deixar que Deus te preencha de coisas novas e frescas dele. Depois de tudo isso, que Paulo estabeleceu a fé dele, Paulo conseguiu se despir do velho homem, e ele começou a caminhar com passos largos para o propósito que Jesus tinha com ele. E logo depois que ele começou a falar de Cristo, as pessoas se surpreenderam com a forma nova que ele estava falando. E o problema de Paulo é que tanto as pessoas comuns que ele pregava combatiam ele, replicando, dizendo quem ele era e
como ele acreditava antes e não estava de acordo com o que ele estava falando, muitos da igreja não aceitaram ele, inclusive Pedro. O que eu quero te dizer é, não importa o que as pessoas falam, se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu um segmento novo, se Deus te deu uma visão para você percorrer, você tem que fazer isso. Não importa se as outras pessoas estão falando ao contrário. Deus te deu uma palavra? Vai, porque Ele é mais importante e os pensamentos dele são maiores. A palavra de Deus diz que os pensamentos dele são inescrutáveis, são maiores do que o nosso. Então, se Deus pensou algo para você, se preocupe com o que Deus pensou, não com o que o homem pensa, porque o homem é finito e Deus enxerga muito além, beleza? Então, se esforce para que você corra e faça o trabalho que Deus quer que você faça. Bom, vamos ler o que está escrito em Atos dos Apóstolos 9, versículo 20. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para levar os presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Ou seja, as pessoas estavam querendo prender Paulo, querendo bater em Paulo, ninguém estava concordando e eles se esforçavam mais ainda. Então, uma das provas que você está no caminho certo é que as pessoas às vezes não vão concordar com o que você está fazendo ou por onde você está caminhando, por mais que seja polêmico. Jesus não estava se importando em ser polêmico ou não, então você também não tem que se importar em fazer a boa vizinhança ou não. Se Deus te deu algo novo, vá em frente. Passado tudo isso, todos esses processos de Paulo, quanto mais ele busca Deus, mais as coisas do alto vão tendo mais importância do que as coisas da terra, a ponto de ele não se importar com nada daqui. Ele dizia: se eu tiver roupa para que vista e comida para que coma, para mim tá bom. As coisas do céu são eternas e são mais importantes. Nós temos que mudar isso na nossa mente, de nos preocupar tanto com a terra. O Senhor vai nos suprir das nossas necessidades. Ele vai nos dar o que nós precisamos. Mas nós precisamos entender que nós somos do céu. E Paulo entendeu isso. Quanto mais Paulo olha para o céu, quanto mais Paulo faz a vontade de Deus, mais prazer ele tem nas coisas de Deus e mais as coisas da terra não vão fazendo tanto sentido para ele colocar tanta atenção, a ponto dele estar na cadeia e ele está muito confortável numa cadeia, porque na verdade ele sabia que ele estava livre, a ponto de ele ver uma ótima oportunidade, ele libertar o carcereiro aceitou a Cristo, muitos aceitaram Jesus. Então não se preocupe com as coisas da terra, de modo que te tire o foco das coisas de Deus. Falando sobre olhar mais para as coisas do alto do que para as coisas da terra, vou falar um pouco sobre Estevão agora. Estevão aproveitou a oportunidade, ele estava indo para a morte e mesmo assim ele falou do amor de Cristo, ele levou as boas novas para os fariseus, para as pessoas que precisavam de Cristo. E um fato muito legal é que Estevão estava olhando tanto para as coisas do alto que ele começou a tomar pedrada, ele foi apedrejado por várias pessoas e ele sorriu. Cara, se eu tomar uma pedrada eu vou ficar muito mal. O fato é que eu acredito que Estevão não estava sentindo as dores, porque a mente dele estava tão focada nas coisas de Deus, estava tão focado em Cristo, estava tão focado no propósito dele, que as dores das pedras não surtiram efeito no corpo de Estevão. Às vezes eu sou meio desastrado e às vezes eu me ralo na parede e aí eu fico sangrando e eu não percebo, porque a minha mente não está nisso. Aí a minha esposa chega lá e fala: nossa, você se machucou. Quando eu olho para aquilo, aí a dor vem. Eu sei que acontece isso com você também, que é desastrado. O que eu quero dizer é que você tem que olhar para as coisas do alto a ponto de essas coisas da terra não te machucar, a ponto que a crise no seu trabalho não te machuque, a ponto que a crise na sua família não te machuque, para que você não perca o foco das coisas de Deus, porque se você perde, isso é resposta para isso. Então se você perde o foco daqui, você não consegue resolver aqui, então as dores vão continuar. Então é isso, galera, basicamente o que eu queria falar sobre maturidade. É isso, espero que essa palavra tenha entrado no seu coração e que você seja alimentado por isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário. Se você ainda não segue nas redes sociais,
segue lá a gente. Aqui tá os links tanto do Instagram como do Facebook, do YouTube. Você já se inscreveu, por favor, em nome de Jesus. E é isso, galera. Deus te abençoe. E ó, foco no alto. Eu vim dar continuidade na conversa do movimento muito forte. É muito difícil isso, cara. Não é fácil. Eu sou do movimento. Ai, eu tô ficando nervoso. Idade. Tá de brincadeira. Vamos parar?